meus amigos. Eu tenho dito nos meus vídeos a respeito de algumas características do sul do Brasil, para que o pessoal do Nordeste compreenda que por aqui tá cheio de gente boa, gente querida. Mas existem algumas características que são bem acentuadas aqui, muito embora isso também exista de uma forma mais sutil em outras regiões. Mas o Sul, ele é muito verticalizado no que diz respeito à autoridade. Porque nós todos, e falo da minha geração, nós fomos todos criados em lares verticais, patriarcais, de uma hierarquia de obediência absoluta àquele que está no comando, cuja palavra não se poderia questionar, estando certo ou errado. Se uma criança fosse questionar, isso não era visto com bons olhos, porque não se podia responder. Mesmo que essa criança se sentisse injustiçada diante de uma punição injusta, não tinha o direito de elaborar uma defesa, de questionar aquilo que vinha de cima terminantemente para ser obedecido. Então não havia diálogo, porque não se dialoga com filhos. E a gente tende a repetir esse comportamento na vida. Aí, fora do ambiente da família patriarcal, existe a família patriarcal do líder político. Por isso que Bolsonaro ganhou tanto voto aqui no Sul, pelo discurso autoritário e radical, pelas soluções simplistas, normalmente repressivas e violentas. Não vai, cala a boca, não pedir sua opinião. Então este que foi criado dentro desse regime vertical, imediatamente adota como pai aquele que tem um discurso vertical, autoritário, a quem todos devem obediência. Quanto àqueles que são subalternos, estes tais devem calar-se e trabalhar. E esse esquema patriarcal da família, da grande família e do grande pai, que é Deus acima de todos, cai como uma luva na mentalidade do cidadão médio, da meia-idade, o tiozão do churrasco, que não acredita em dialética, que não acredita em diálogo, que não acredita em conversa, que não acredita em negociação, porque nunca, jamais se negociou na casa onde ele foi condicionado para obedecer e trabalhar. Então não é culpa deste que assim foi educado. O mesmo exemplo, e isso ficou muito claro, muito evidente, é o da religião, em que o pastor ocupa o lugar do pai. Para quem os fiéis perguntam, posso fazer isso? O que você me diz em relação àquilo? Em quem devo votar? Porque não se ensinou a pensar. Aliás, o questionamento não é bem-vindo. Porque como que um filho se atreve a questionar o pai? Eu saí de casa com 16 anos e deixei a minha mãe chorando no portão. Ela disse a mim que, enquanto eu estivesse embaixo do telhado dela, a palavra dela era lei. Assim foi em relação às roupas que eu usava, aos horários que eu fazia, aos amigos que eu tinha. Aliás, amigos não se podia ter, que era má influência. E eu saí. Mas eu saí sem querer sair, porque eu esperava que ela dissesse, no minuto final, no minuto da despedida, dissesse, não vá. Fique, porque você é importante aqui em casa. Porque você é importante para mim. Fica. E ela não disse. Ela foi firme até o final. E eu saí. Saí pensando em ganhar o mundo, ganhar a vida, ganhar a liberdade, ficar rico.
e voltar um belo dia por cima, mostrando a todos o quanto eu era capaz. E foi uma grande quebrada de cara que eu dei na vida. Esse meu ato de rebeldia me custou muito, mas foi importante para mim. Foi a primeira libertação, foi os primeiros grilhões que eu arrebentei na vida. Aí eu tive o meu período dentro da religião, em que eu fui buscar respostas para a existência, razões para a vida. Comecei uma busca mais esotérica, depois eu fui para a igreja evangélica, fiz teologia, fui líder religioso, professor de teologia. E lá também tentaram me colocar algemas. E eu quebrei essas algemas. Nunca deixei morrer em mim a questão, o direito que eu tenho de fazer perguntas e exigir respostas. Apesar das suas e das pancadas que eu levei na vida, ninguém quebrou o meu queixo. Ninguém quebrou a minha vontade. Ninguém dobrou o meu espírito inquieto. Ninguém acachapou a arte que estava em mim e a paixão que eu tenho pela vida, pela liberdade e pelas pessoas. Eu sou uma exceção, porque a maioria foi morrendo aos poucos, perdendo a opinião, perdendo a vontade. E dentro da igreja, obedecendo a pastor, trocando o pai tirano pelo outro pai tirano, para eleger o outro pai tirano em nome do Deus tirano.